Olá, meu nome é Luiz Miguel e eu estou aqui para dar continuidade ao nosso curso básico de Python. Hoje falaremos sobre função, módulo e biblioteca. Na programação, as funções servem para a gente poder reutilizar o nosso código. Então, quando a gente está digitando nosso código, perceber que está repetindo muitas linhas de comando, a gente vê que dá para reutilizar, que vai gastar muitas linhas, a gente pode usar a função para a gente escrever uma vez só essa sequência de código e poder chamar ela só pelo nome da função. Então, por exemplo, uma função que chama pegar número. E dentro dessa função vai ter todas as sequências de código para poder pegar o número que a gente quiser. E toda vez que eu quiser pegar o número, é só chamar o nome dela, pegar número, que ela vai retornar para mim. Vou fazer aqui um exemplo de função. E no Python, para a gente poder criar uma função, a gente usa primeiramente o comando diff. O diff serve para definir a nossa função. Depois do diff, a gente coloca o nome da função, que a gente vai querer chamar ela depois. Então, no caso, vou colocar aqui soma, fazer uma função para somar os números. Depois da soma, o nome da nossa função, eu coloco parênteses, porque é obrigatório isso. E dentro desse parênteses, eu tenho que colocar alguns parâmetros. Eu posso colocar ou não preciso colocar, aí vai depender de vocês. Aqui eu vou usar dois parâmetros. Por exemplo, o valor A e o valor B, que são dois números que eu quero somar. Então, toda vez que eu chamar a função soma, eu tenho que passar para ele dois valores, que é o A e o B. Aí agora, eu vou fazer a minha operação de soma com esses dois valores. E, no caso, eu vou só usar o comando return, que é um comando padrão de função, que toda vez que eu executar uma função, ela pode me retornar alguma coisa. E para ela poder retornar, é usando esse comando return. Eu vou retornar o que dessa função? O valor de A mais B. Então, aí já criou aqui a nossa função de soma. Eu vou chamar ela aqui, ó. Eu vou criar uma variável chamada resultado primeiro. E resultado vai receber o valor que vai retornar de soma. E a soma de quê? Ele já me mostrou aqui, ó, o A, que está esperando, e o valor de B. Eu vou passar para ele 5 e 5. Então, ele tem que me retornar a soma de 5 com 5. Vou dar o print dessa variável aqui, resultado. Vou dar aqui o código. Mostrou aqui, 10, que era o que era para ter retornado. Bom, esse conceito de função, eu espero que tenham entendido. Eu recomendo vocês praticarem essa função aqui, porque para alguns pode ficar mais complexo. Então, recomendo praticarem bastante. Vou fazer uma outra coisa, só para complementar. Vou colocar aqui, ó, antes do return, eu posso colocar qualquer coisa. Então, vou colocar aqui, B vai ser igual a B mais 1. Então, fiz uma operação diferente. Vou executar aqui de novo. E foi retornou 11. Bom, com a explicação de função explicada para vocês, eu quero explicar agora sobre módulo. Com o tempo, o nosso arquivo principal ele vai ficar cheio de código. Às vezes vai estar cheio de funções. E isso não vai ser muito legal para você poder enxergar o seu próprio código. Para deixar nosso código mais limpo, a gente pode usar os módulos para deixar mais organizado. Como é que eu crio um módulo? No Python, para a gente poder criar um módulo, a gente precisa criar um arquivo com o formato do Python. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, funções.py. É assim que eu posso criar um módulo. Ele obrigatoriamente tem que ter esse formato .py ou .py. Mas o nome é esse daqui, funções. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar essa função que eu criei agora, de soma, e vou colocar lá dentro. Pronto, coloquei aqui. Salva aqui, pronto. Está aqui dentro. Como é que eu vou pegar uma função que está dentro de um outro arquivo para chamar nesse meu código principal? No Python, a gente usa o comando import. Então, eu coloco import e eu coloco o nome do módulo. Qual que é o nome do meu módulo? No caso aqui, funções. Então, eu coloco funções, ele já aparece para mim. E pronto, já importei o meu módulo de funções. Eu posso vir aqui, ó,
Tá vendo que tá mostrando um erro? Ele tá falando que não tá definida essa função. Como é que eu vou colocar aqui para resolver? Eu coloco funções, que é o nome do meu módulo, e ponto antes. Assim eu já consigo selecionar a minha função que eu quero usar. Mas, por exemplo, dependendo do número de funções que você já tiver feito dentro desse seu módulo, vai ficar muito grande para fazer essa importação, às vezes vai ficar mais difícil para poder ler. Então, tem uma outra forma de importar o seu módulo, que é assim. Colocar aqui, from funções, que é o seu módulo. Aí eu vou colocar import. O que eu quero importar de funções? Eu quero importar a minha função soma. Então, eu vou colocar aqui, ó, soma. Então, eu nem preciso colocar mais o funções.soma, porque ele já vai importar direto o nome da função e vai executar para mim. Então, vou testar aqui para vocês verem que está funcionando certinho. Foi e executou, me retornou aqui o valor 11, que é o resultado dessa operação, dessa função. Com isso já explicado de módulo, eu quero explicar sobre biblioteca. As bibliotecas é algo mais de conjunto. Então, por exemplo, eu tenho esse aqui meu módulo de funções, mas eu posso ter um outro módulo. Só que aí, às vezes, minha pasta do meu programa vai ficar muitos módulos. Isso pode ficar meio feio para a gestão do meu projeto, do meu programa. Então, como é que eu deixo isso mais bonito? Isso eu posso usar as bibliotecas. Então, eu venho aqui e crio uma nova pasta. Eu vou chamar de biblioteca. Eu vou pegar esse arquivo de funções, que é o meu módulo, e vou jogar dentro da pasta biblioteca. Pronto. Agora, com esse arquivo lá dentro, eu posso simplesmente importar agora. Assim, ó, ele já foi e completou no VS Code. Não sei se no outro editor que você estiver usando vai fazer isso automaticamente. Mas eu vou apagar isso daqui e vou falar para ele, ó, from biblioteca, que é o nome da minha biblioteca ali no caso. Eu quero que ele importe o meu módulo de funções. Então, no caso, eu venho aqui, soma, coloco aqui funções e vai estar lá. Vou executar o código. Pronto, executou, funcionou certinho. Mas se eu quiser importar a soma de funções que está dentro de biblioteca, como é que eu faço isso? Percebe que ficou um pouquinho mais complexo, entre aspas, mas eu vou descomplicar isso aqui agora. Eu vou só refazer aqui essa parte de funções. Bom, eu fiz aqui, tirei a parte de funções aqui antes da soma, e eu vou apagar isso aqui também. Percebe que aqui eu estou importando de biblioteca. Eu vou colocar um ponto, e aqui já me aparece funções. Então, eu vou colocar de biblioteca.funções. Então, estou falando para ele que é direto de funções que está dentro de biblioteca. Eu quero que importa para mim a função soma. Assim, eu faço basicamente aquele mesmo import daquele from que eu fiz anteriormente, só que para a biblioteca. E agora eu vou rodar o código para vocês verem que está funcionando. Pronto. Rodou certinho. No caso, a gente acabou criando a nossa própria função, nossa própria biblioteca, nossos próprios módulos. Mas a gente também pode importar bibliotecas exteriores, que já existe, padrão do Python, ou que você acabar instalando. Então, eu vou importar aqui uma biblioteca que chama Random. Dessa biblioteca, eu vou importar uma função bem específica, que chama rangeInt. Pronto, importei o rangeInt. O que serve essa função rangeInt? Ele vai me retornar um valor aleatório de número, porque é um int aqui, então é um número inteiro. Então eu vou falar para ele aqui, ó, vou apagar isso daqui, vou dar um print, rangeInt, chamando ele está me pedindo um valor inicial, que é o meu valor mínimo, e o máximo. Então eu vou falar para ele, eu quero que ele retorne de 5 a 10. Então o valor aleatório de 5 até 10. Pronto, ele me retornou 5. Se eu rodar de novo, 7 e assim por diante. Então, dessa forma eu consigo não só importar as bibliotecas e os módulos que eu criar, mas de outros que já foram criados, que já é nativo do Python ou que você acabar instalando. Contudo, foi isso que eu queria passar hoje nessa aula. Espero que tenham gostado. Bom,
E hoje damos fim ao nosso curso básico de Python. Espero que tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido boa parte do que a gente explicou. A gente tentou trazer de uma forma bem simples para vocês conseguirem entender. O jeito que a gente trouxe foi para iniciantes mesmo, para quem está começando no Python. E eu espero que o jeito que eu expliquei, o jeito que o Luiz Miguel explicou, tenha ficado bem claro para vocês, tá bom? Então, esse foi o curso, gente. Talvez a primeira temporada, se vocês quiserem mais, a gente pode começar a gravar mais também, de uma forma mais avançada, intermediário. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Então, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui.